A mulher tola é avarenta, mas a mulher sábia se acomoda às coisas simples e humildes que estão diante delas. Mulheres ensinando mulheres já começou. A avareza não é uma palavra muito bonita. Para falar a verdade, é uma palavra que dói aos nossos ouvidos, porque uma pessoa avarenta é algo que, além de não soar bem nos nossos ouvidos, entristece o coração de Deus. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 13, no versículo 5, o Senhor nos ensinando para que a nossa vida seja sem avareza, para a gente contentar com aquilo que nós temos, porque Ele nos diz que jamais, Ele nunca vai nos abandonar. É como se o próprio Deus virasse para nós e falasse assim: olha, filha, você não precisa achar que é o que você tem que vai trazer alegria, que vai trazer paz, que vai trazer conforto, que vai trazer ânimo ao seu coração. O que vai trazer a plenitude de vida no seu coração é a minha presença. E Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Até o final, você tem a promessa de um Deus na sua vida. Esta semana uma palavra me chamou muita atenção. Ela está ali em 2 Reis, no capítulo 4, quando uma viúva de um dos discípulos dos profetas chega perto de Eliseu, falando assim que o marido dela tinha morrido e ele tinha morrido, feito dívidas, e o que eles queriam, pegar os 2 filhos dela para ser escravo para pagar aquela dívida. Naquele tempo, isso era normal, era o tempo do reino dividido ali na palavra de Deus, e pegar os filhos para pagar dívida num período de tanta pecaminosidade ali em Israel era algo de praxe. O profeta Eliseu virou para essa viúva e falou assim: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Mas o que me chamou a atenção foi a resposta daquela viúva. Ela disse assim: eu não tenho coisa alguma na minha casa a não ser... E eu comecei a pensar, você já viu quantas e quantas vezes que a gente declara que a gente não tem nada? A gente não tem alegria, a gente não tem dinheiro, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. Sabe, essa semana Deus ministrou muito forte essa palavra no meu coração. Nós jamais podemos falar que nós não temos nada. Sabe por quê? Porque se você tem voz para falar que não tem nada, você tem um fôlego de vida dentro de você. Aqui nessa palavra de 2 Reis 4, a palavra de Deus fala que aquela viúva, apesar dela declarar que ela não tinha nada, ela tinha a casa dela, ela tinha os 2 filhos dela e ela ainda tinha o fôlego de vida dentro dela. Eu sei que a situação dela não era uma situação fácil, porque você perdeu o seu marido ficar viúvo, você ficar viúva, e você correu o risco dos seus 2 filhos serem vendidos como escravos, não é fácil. Mas aquela mulher, ela tinha visto os prodígios, os milagres e as maravilhas de Jeová ali naquela época, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E aquela mulher foi até o profeta porque ela sabia que ele podia fazer alguma coisa na vida dela. Quando nós entendemos o que é avareza, nós não conseguimos muitas vezes nem ir até as pessoas com a motivação do nosso coração correta. Quando nós somos avarentos, muitas vezes nós vamos nas pessoas achando que a gente não tem nada aí e a gente não tem noção do que aquilo que a gente quer, porque a gente sempre quer alguma coisa. E aquela palavra dessa mulher me ensinou que eu nunca posso dizer que eu não tenho nada. O milagre na vida dela foi feito, mas eu creio também que ela precisou ser curada, porque não era apenas aquilo que ela necessitava que ia suprir o desejo do coração dela. Muitas vezes não é o que nós precisamos que vai suprir o desejo do nosso coração, mas é ver o milagre de Deus na nossa vida. E é tolice, sabe, ser avarenta. Sabe por quê? Porque a avareza, ela desagrada o coração de Deus. A avareza, seu coração nunca está satisfeito, ele nunca está grato. Você quer casar, aí Deus te dá um marido, você reclama do seu marido. Aí você quer ter filho, você é às vezes uma mulher estéril, você teve um filho, você começa a reclamar do seu filho. Às vezes você nunca teve uma casa própria, seu marido se esforça para comprar uma casa. Quando seu marido compra a casa, você começa a reclamar que aquela casa é pequena.
E por aí vai, sabe por quê? Porque uma vida de avareza, ela vem de uma vida de comparação. De uma vida que você vive na horizontal, olhando para um lado, olhando para o outro lado, o que as pessoas têm. Mas você nunca, sabe, você olha para cima, agradecendo aquilo que Deus já te deu. A nossa vida é única. Deus sabe o que você precisa. Por isso que a mulher sábia, ela se acomoda às coisas que Deus coloca diante delas. E com aquele pouco, como aquela viúva, ela tinha apenas uma botija e um pouco de azeite. Mas o profeta fez com que através daquela botija o milagre de Deus se manifestasse. E através de uma única botija vieram várias botijas. Sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Eu quero te falar algo. Deus, Ele não olha aquilo que você tem para mudar a sua vida. Não. Deus, Ele fala assim com a gente. Nunca, jamais. Haja em vocês um coração incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Ah, queridas, como é precioso um coração que crê naquilo que Deus pode fazer. Não importa se sua avareza seja física ou espiritual. A avareza física, material, é aquela que você nunca contenta com as coisas materiais que você tem. Já a avareza espiritual é aquela que você fica vendo o ministério do outro, você fica vendo o que Deus está fazendo na vida do outro e você só fica buscando o que o outro tem. Mas a sua essência é diferente do que o outro tem. A sua essência, ela não foi feita para produzir aquilo que o outro tem. A sua essência, ela vem de Deus. E apenas quando você se voltar para Deus, você vai descobrir aquilo que você verdadeiramente nasceu para te frutificar, nasceu para ser. Gratidão é o contrário de avareza. É quando vêm os dias difíceis, vêm os problemas difíceis e você faz como aquela viúva fez. Aquela viúva, ela não ficou dentro de casa reclamando, chorando. Não, ela foi atrás do profeta. E hoje, Deus, a palavra de Deus fala que Ele não fala mais através dos profetas e nem da lei, mas Ele fala através do seu Filho, porque através de Jesus foi derramado o Espírito Santo dentro de nós. Hoje você pode ir no seu quarto buscar o Espírito Santo de Deus, que Ele vai falar com você. E Ele vai te livrar de ser uma mulher avarenta e vai te levantar para ser uma mulher sábia, que agradece nas mínimas coisas, que muda o seu olhar nas circunstâncias difíceis e foca os seus olhos naquilo que Ele já fez, mas você tem a esperança no seu coração e os olhos voltados para Ele, para aquilo que Ele ainda pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor amado, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos livre de ser, Deus, essas mulheres avarentas, Pai. Essas mulheres, ó Deus, que nunca está feliz com aquilo que tem. Essas mulheres, ó Deus, que sempre está reclamando, está murmurando. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não tolera, Deus, as nossas murmurações. E muito menos a nossa incredulidade diante daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida e a gente não acredita. Ah, Pai, nos dá um coração humilde, Deus. Um coração que se acomoda naquilo que nós temos. E um coração certo de que nós temos o necessário para que nós possamos permanecer aos teus pés. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor tire, Deus, o Senhor arranque do nosso coração, da nossa mente, toda a avareza, Pai, e que nós possamos mesmo ser mulheres cheias da gratidão de Deus. Que nós possamos vestir, Deus, hoje, veste de alegria, veste de louvor, invés, Senhor, de um espírito angustiado e de tristeza, mas que nós possamos ser renovados no Senhor e possamos exalar a tua alegria a ponto de contagiar as pessoas para que elas possam querer servir o Deus que nós servimos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.